Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi feito do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quis revelar. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos concluir o nosso acampamento de casais percebendo o caminho que Deus foi fazendo conosco nesse acampamento. Nós iniciamos com a missa na sexta-feira, no dia de São Tomé, apóstolo, tudo aquilo que foi a revelação de Deus para nós na sexta-feira. Se você não acompanhou a sequência, depois você o faça, porque vai ficar postado no Play Canção Nova. Então você pode assistir depois pelo YouTube todo o conteúdo do acampamento e você vai entender o caminho que Deus foi fazendo. Então o sábado, o domingo, ontem na liturgia, eu usei da liturgia porque eu creio que o papel mais importante que o sacerdote no acampamento de casais, de famílias, ele deve fazer é a instrução espiritual. É indicar o caminho espiritual para uma vida frutuosa dentro do matrimônio e da família. Então, ontem nós víamos o combate espiritual que as famílias têm travado, exatamente porque Nossa Senhora disse à irmã Lúcia, quando o cardeal Cafarra, que foi nomeado por São João Paulo II para dar início a uma congregação para as famílias no Vaticano, exatamente pela urgência em relação ao trabalho que deveria ser feito em relação à família na igreja, e ele envia uma carta para a irmã Lúcia, e ela afirma nessa carta que a última batalha entre Deus e Satanás seria em relação ao matrimônio e à família. E aí Deus ontem nos orientou na Eucaristia em relação à presença da Santíssima Virgem Maria na nossa caminhada familiar, na vida do casal, exatamente para se guardarem no coração imaculado da Virgem Maria. Mas hoje nós vemos, a partir das leituras da liturgia, que Jesus é esse rei de Israel que vem ao encontro do seu povo. Ele é um novo Salomão, um novo Davi, vem montado no jumentinho, como na entrada de Salomão, Davi pega a mula, não é? Real e coloca o seu filho sentado nela, na entronização dele como o sucessor de Davi. Mas essa é a imagem. Depois nós vamos ver isso, né? Todos os anos nós celebramos
no domingo de Ramos, a entrada de Jesus, que entra no jumentinho, numa mula, dentro da cidade santa, exatamente trazendo o cumprimento dessa palavra. Ele é o rei, ele é o bendito rei que vem ao encontro do seu povo. E ele é um rei justo, ele é um rei santo. E quando nós falamos de justiça na Bíblia, a justiça bíblica é santidade. Ele é cumpridor da vontade do Pai. Eu não sei se você percebeu a oração que nós fizemos na coleta. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes... Espera aí, estou lendo a de sábado. É a de hoje. Aqui. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído. Pela humilhação, esse Filho que assume a nossa condição humana. E ele vem para cumprir a vontade do Pai. Eis que vem o Senhor com prazer, faço a vossa vontade. Ele é humilde, ele eliminará os carros de guerra, porque ele é pacífico, anunciará paz às nações. É a visão que a leitura do profeta Zacarias nos traz, mas se cumpre no Messias, prometido a Israel. Ele traz a paz, ele anuncia a paz às nações, ele estenderá o seu domínio até os confins da terra. Esse Messias, que significa ungido do Senhor, o desejado de Israel, ele é o nosso Jesus. Ele é o Jesus que nós adoramos, o homem da paz, o príncipe da paz, o Shalom do Pai. Tudo, vai dizer ele, me foi entregue pelo meu Pai. Grande, santo, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado. E ele nos convida, vinde a mim todos vós, vinde, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu venho trazer a paz. Vós encontrareis descanso em mim. Vós encontrareis descanso na minha presença. Vós sereis transformados na minha presença. É em mim que vocês encontrarão descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E para que veio o Senhor? Para que veio esse justo juiz? Mas montado num jumentinho, numa mula, ele entra glorioso. Para que ele veio? Essa oração que a igreja faz, não é? Ele reergue o mundo decaído. Ele vem exatamente para salvar. Para salvar a todos nós, mas para salvar a cada um de nós de forma particular. Ele se fez um de nós. Ele experimentou a nossa natureza, ele se fez um conosco. Ele viveu tudo que a nossa humanidade experimenta, menos o pecado. A palavra vai nos afirmar esse manso e humilde de coração, pobre, compreensivo, compassivo diante das nossas misérias, pronto para nos perdoar, pronto para nos acolher no seu aconchego, no aconchego do seu coração, pronto para nos dar descanso diante de um mundo que tem nos cansado, que tem cansado a nós, porque nós não somos desse mundo e cada vez mais, quando o combate espiritual aumenta, mais cansado nós ficamos diante desse mundo que o tempo todo só divulga o erro, o pecado, a tragédia. Ele vem nos redimir, ele vem nos restaurar, ele vem nos devolver a esperança. Ele vem nos dar a possibilidade de sermos nele novas criaturas. E por que não dizer agora, no final desse acampamento para casais, novos casais, uma nova família. Ele vem exatamente para isso. Para trazer a vida nova, para fazer de nós novas criaturas, para nos dar a possibilidade do novo nascimento, de uma experiência extraordinária na presença dele. E veja bem, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, não é simplesmente uma realidade sentimental, melosa, mas é ir até ele, é se colocar até ele, para experimentar o descanso. E esse descanso é sair do cansaço do pecado, é sair do cansaço do jugo, é sair do cansaço do mundanismo, é sair do cansaço do erro,
Não é uma realidade sentimental o que ele está dizendo, vinde a mim, agora eu vou ficar lá descansando numa boa. Não, é uma provocação à conversão, à sua pessoa, ao seu projeto, ao seu ensinamento. É uma provocação de que nós confiemos nele, que nós entreguemos a nossa vida inteiramente a ele. E aí ele vai dizer, escondestes, ó Pai, estas coisas dos sábios entendidos. Exatamente porque quem é autossuficiente, quem é orgulhoso, quem já se acha pronto, não vai experimentar. São os pequeninos, os autossuficientes que pensam que se bastam, que podem fazer tudo do seu jeito, viver a vida como se Deus não existisse. Infelizmente, eles não experimentarão aquilo que Jesus está dizendo. Mas é os pequeninos. São os pequeninos. E eu queria que você hoje se colocasse diante de Deus como pequenino, como necessitado da graça, como profundamente dependente de Deus, da orientação de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Se coloque como pequenino, não ache que você já esteja pronto, não pense que você já esteja totalmente pronto, que você já sabe tudo. Possivelmente, meu querido, minha querida, você que é família, você que é casado, você durante as palestras, durante os momentos de oração, nós tivemos um momento maravilhoso de adoração ontem à noite, você, quando se colocou diante de Deus, foi até Ele, você percebeu que você não está tão pronto como você percebia e achava que estava. Você percebeu que você não é tão bom quanto você pensa ser. E é exatamente esse o processo da conversão contínua, do ide, vinde a mim. Quando nós vamos até Ele, quando nós tocamos na santidade dEle, quando nós experimentamos a virtude de Jesus, nós nos vemos exatamente inacabados, que nós precisamos de acabamento, que nós precisamos de tratamento, mas somente os pequeninos que aceitam Jesus e correm ao seu encontro, ao encontro do seu coração manso e humilde, só os pequeninos que desejam romper com as situações de pecado, vivendo a vida nova de filhos de Deus no Filho Jesus, experimentam uma mudança, a vida nova. Experimenta uma transformação. Os orgulhosos, os autossuficientes, aqueles que acham que não precisa de mais nada, porque já estão prontos, não conseguem. Por isso que na segunda leitura, São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. O Espírito é esse movimento, o Espírito de Deus que mora em nós, move o nosso coração para Jesus. E quando Ele move o nosso coração para Jesus, Ele nos leva a questionar-nos: será que a minha vida realmente está de acordo, adequada à palavra? É um movimento. O que é a vida do Espírito? A gente sempre fala, vamos viver no Espírito. Viver no Espírito é experimentar o movimento do Espírito que nos leva a Cristo. É experimentar o movimento do Espírito que nos leva ao conhecimento da plena verdade. É experimentar o movimento do Espírito que muitas vezes nos revela que nós não estamos na verdade, mas ainda permitimos mentiras na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos não mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Não é a morte natural, é a morte eterna. Por isso é importante nós deixarmos que esse ministério do Espírito, essa ação do Espírito, essa vida no Espírito, nos leve a Cristo, nos leve a escutar essa verdade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados com o peso dos vossos pecados, eu vos darei descanso, o meu coração é manso e humilde. Vinde descansar em mim, mas descansar o seu emocional, o seu psicológico, o seu espiritual, mas também o seu físico, que é atacado por esse mundo, atacado pelas tentações do demônio e pela realidade das paixões da carne
se cansa e quer se arrefecer. Mas hoje Deus está dizendo, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele vivificará também vossos corpos mortais. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas é preciso viver pelo Espírito para matar o procedimento carnal. E aí sim, nós viveremos de verdade. Tem pessoas que acham que vivem a vida aí fora, vivendo uma vida na carne, uma vida de pecado, enganando, adulterando, aceitando as mazelas do pecado, convivendo com uma vida de pecado, fazendo uma escolha de uma vida pecaminosa, ela engana as pessoas, mas não engana a Deus. E hoje, que o Espírito faça crescer em nós esse desejo de ir até Jesus, para que Ele nos liberte, para que Ele nos purifique dessa vida carnal. Porque na vida carnal, se nós escolhermos viver uma vida carnal, e carnalidade aqui, não é essa vida que agora eu estou aqui respirando, meu coração está batendo, o sangue está circulando, não é? Não, é a vida carnal pecaminosa. Carnalidade, quando está sendo mencionada aqui na Escritura, é a carnalidade no nível de pecado, de permissividade. Mas quando nós vivemos no Espírito, nós experimentamos a vida do Espírito. E por isso eu quero exortar você que é casado, você casal, você família, não aceite a mentalidade do mundo, a mentalidade mundana, vivendo segundo a lógica do mundo, mas viva segundo a lógica de Deus. Os princípios da lógica de Deus, os princípios do Evangelho, os princípios da sã doutrina da salvação. Nós estamos caminhando na direção do fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós já estamos nos últimos dias, desde a ascensão do Senhor. E quanto mais, e aí o Apocalipse 12 vai nos lembrar isso, o demônio sabe, o diabo sabe, Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. E quanto mais vai encurtando esse tempo, maior vai tornando-se a tentação, as sugestões, o ataque. E se nós não estivermos no Espírito, se nós não deixarmos o Espírito matar a nossa vida carnal, a carnalidade, as paixões que gritam em nós, nós cederemos. Por isso Jesus diz hoje para mim, para você, vinde a mim. É um trabalho constante de conversão que nós precisamos passar. Seria um grave engano, meus queridos, minhas queridas, um grave engano alguém pensar que pode ser cristão desrespeitando os preceitos do Senhor, desrespeitando as leis, vivendo totalmente contrário a tudo aquilo que o Senhor trouxe do Pai. Tudo me veio do Pai, o que eu estou comunicando foi o Pai que trouxe. É preciso cultivar a humildade no coração para experimentar essa transformação. O Evangelho de São João, se você tem aí a sua Bíblia, no capítulo 14, no versículo 15, se me amais, observareis os meus mandamentos. Versículo 23. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Que o Senhor faça morada na sua casa, na sua família, porque nesse acampamento você está dando um passo muito importante de dizer, Senhor, eu não quero mais viver a obra da carne. O amor cristão não é qualquer amor. O amor cristão é um amor, não é um amor de conversa mole. Não é um amor simplesmente de palavras, mas é um amor de discipulado, de vida nova, de entrega, de autenticidade, profundamente marcado por essa dinâmica da escolha do Senhor, da escolha da lei do Senhor, da escolha dos mandamentos do Senhor, em aplicar isso na nossa vida. E você precisa deixar Deus te levar a essa experiência de mergulhar a sua família, de mergulhar o seu matrimônio no Cristo. Na vontade de Jesus, naquilo que Ele tem para a sua vida. Ter esse compromisso. Mas eu quero dar um salto diante de
toda essa beleza que a liturgia de hoje nos traz. E aí, no papel de sacerdote, de diretor espiritual, daquele que aponta o caminho, eu quero dizer para você, casado, casal, família, que você precisa ser fiel ao projeto do Senhor e permanecer na bênção para ser também instrumento de bênção. Existe um projeto de Deus, o matrimônio é o projeto de Deus para a sua vida. É através do matrimônio, da vivência do matrimônio, de uma boa vivência do matrimônio, que você vai galgar, vai trilhar o seu caminho de céu. Da mesma forma que eu, como sacerdote, é na minha vocação sacerdotal, onde eu vou pelo ministério sacerdotal, sendo ministro ordenado, tendo recebido este sacramento de serviço, que o matrimônio também é um sacramento de serviço. Eu e você, eu na minha vocação e você na sua, preciso afinar a minha vocação com o coração de Cristo. Você precisa afinar a sua vocação e entrar dentro do projeto de Deus. E se você percebeu que nesse final de semana você precisa ajustar muita coisa que estava desajustada na sua casa, na sua família, no seu relacionamento matrimonial, senta, respira fundo, porque nós não podemos sair sem projetos de encontros que nós fazemos. O problema é esse, a gente ouve, participa, mas não muda, não faz projeto de mudança. A gente gosta, nossa, foi legal, que bacana, eu fui tocado por aquele testemunho, mas não faz um projeto de mudança. Estou esperando agora o próximo encontro de família, o próximo encontro. Mas o que esse encontro vai fazer você mudar na sua casa, na sua família? Senta junto, faz um projeto, ajusta as coisas. Espiritualmente falando, adeque a sua vida aos princípios evangélicos. Derrube os altares, foi o que Deus foi falando ao meu coração. Derrube os altares de idolatria e coloque Jesus no centro do seu matrimônio. Coloque Jesus no centro da sua casa. Estabeleça uma espiritualidade familiar. Estabeleça uma vida espiritual. Não é entupir a nossa vida de práticas espirituais, mas é aproveitar da vida para que ela seja uma vida no espírito, uma vida espiritual. Voltar a rezar antes do alimento, agradecendo a Deus. Agradecer pelo dia, não é? Rezar o terço em família, viver momentos fortes de espiritualidade, vivendo aquilo que a igreja nos dá como espiritualidade litúrgica. O que precisa governar a sua vida de uma família cristã católica não é o calendário civil, é o calendário religioso, é o calendário da igreja. Por isso que a gente vê tanta gente desestruturada por aí, porque vive-se dentro da igreja, mas vivendo tudo que é do mundo. Aí não dá, vai ficar cansado, vai ficar esgotado, vai estressar. E aí a gente sabe muito bem o que isso significa. É preciso viver uma vida no espírito e não mais na carne. Que hábitos precisam ser mudados dentro da sua família para que ela seja verdadeiramente uma família cristã? O que você percebe hoje que não dá para dizer, olha, a minha família é cristã, esses hábitos que nós temos aqui dentro de casa, não diz que nós somos, quem nós somos? Trabalhar o temperamento para o bem da família. Você não é e não pode ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver e morrerei assim. Pelo amor de Deus. Por que Jesus é o carpinteiro? Porque se ele pega um pau torto, ele faz uma obra perfeita. Ele quer desentortar a sua vida. Ele quer mudar a sua história, mas é preciso ter a coragem de se colocar diante dele e dizer, olha, eu não sou legal, o meu temperamento não ajuda, eu sou agressivo, a maneira que eu falo com a minha esposa, ou a maneira que eu trato o meu marido. Olha como eu tenho educado os meus filhos. Será que vai dar um bom resultado desse tipo de ameaça? Ou eu tenho que educar ali no amor, mas o amor não é passar a mão na cabeça, o amor é ensinar o correto. Quem ama, ensina o correto, quem ama, disciplina. Mas não na agressividade.
não usando palavras torpes. O que precisa ser trabalhado? Colocar o propósito do viver reconciliado. Enquanto eu rezava, me vinha, quantas vezes eu ouvi o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, dizendo da avó Josefa e do vô Sérgio, que eles não dormiam magoados um com o outro, porque eles tinham uma plena consciência que Satanás dormiria no meio. E eles acordariam no outro dia pior do que eles haviam dormido. E lá, antes de dormir, eles pediam perdão uns para os outros. Por que não colocar aí no seu projeto espiritual, familiar, não brigar na frente dos seus filhos? Às vezes a gente tem desentendimento, mas ficar brigando, ficar discutindo, isso gera uma insegurança, isso gera depois consequências psicológicas, emocionais terríveis. Porque onde precisava ter segurança não se tem, porque é uma brigaiada o tempo todo na frente das crianças, na frente de todo mundo. Será que isso é marca cristã? Jesus mandou vocês se degladiar na frente dos seus filhos? Rezar no quarto, consagrá-lo ao Senhor, à Virgem Maria. Rezem como casal no quarto. Rezem, consagrem o relacionamento de vocês a Deus. Coloca a Virgem Maria no relacionamento de vocês, São José, a Sagrada Família. Coloque o propósito de formar filhos para o céu. Ai, que bom, eu quero que o meu filho seja médico, eu quero que o meu filho seja advogado. Beleza, meu irmão, mas deseje o céu para o seu filho, porque diploma não vai abrir as portas do céu para o seu filho. Ele pode chegar lá e dizer, eu sou delegado da Polícia Federal, eu fui isso, fui até presidente da República. Não vai abrir as portas do céu. Mas se você forma o seu filho para ser santo, aí sim, se ele for um santo médico, um santo advogado, se ele for um santo engenheiro, um santo gari, uma santa dona de casa, aí você ensinou o seu filho aquilo que era o principal. Você o educou na virtude, na santidade. Outro ponto, deixa eu ver a hora. Cultivar o tempo em família. Menos televisão, menos celular e mais diálogo, mais olho no olho. Mais história. Talvez o seu filho não saiba da sua história, sua filha, sua história familiar, das suas lutas, do que você fez para chegar até aqui. Mas a gente chega em casa, ou vai ligar uma série, assistir alguma coisa, não dá mais atenção. Não tem mais atenção, esposo com esposa, com os filhos. Coloque no seu projeto de vida isso. Não terceirizar a sua responsabilidade de marido e de esposa. Não terceirizar a sua responsabilidade de pai e de mãe. Não terceirizar a sua responsabilidade de filho. Estou tendo a graça de um santo se aproximar de mim e eu me aproximar dele. Ele vai ser beatificado agora, dia 10 de outubro, lá em Roma. O nome dele é Carlo Acutis. Um jovem, nascido numa família rica, riquíssima, que estava totalmente afastado da igreja. E ele entrou para a vida da igreja, ele fez catequese, não porque os pais o levaram, ele sentiu necessidade, ele fez a primeira comunhão, ele se cadastrou na paróquia para dar catequese, e ali, com todo o testemunho dele, aquele filho cristão, autenticamente cristão, provocou a conversão de toda a família. Mas nós precisamos ser aquilo que nós devemos ser. Não dá para terceirizar. Coloca no seu projeto de vida, missa dominical em família. Nós vamos juntos. Que testemunho. Coloca no seu projeto de vida, viver em estado de graça, com a confissão em dia. Coloca no seu projeto de vida, combater os vícios, os pecados capitais, com as virtudes, os vícios capitais. A soberba você combate com a humildade, a avareza com a caridade, a luxúria com a castidade, a inveja com a benevolência, a gula com a temperança, a ira com a paciência, a preguiça com a diligência. Só que isso se dá quando em estado de graça nós estamos, quando nós rezamos, quando nós buscamos o Senhor e Ele expande na nossa vida e nos dá a opção de viver verdadeiramente o projeto dele.
Opte sempre pela verdade, medite na palavra de Deus, busca reavivar as virtudes teologais, seja dócil ao Espírito Santo, vigie, busque a fortaleza, reze constantemente. Nossa, padre, mas é muita coisa, não é nada. Claro que não é. Talvez seja muita coisa, você já está tão carnal que você acha que é demais, porque você faz tanta coisa só da carne. Nossa, mas do Espírito, isso tudo aqui eu não dou conta. Mas começa que você vai ver. Se o Espírito não vai te empurrar para Jesus. São José Maria Escrivá dizia, estar com Cristo é estar seguro. Poder se olhar em Cristo é poder ser cada dia melhor. Tratar Cristo é necessariamente amar Cristo. E amar a Cristo é garantir a felicidade eterna, o amor mais pleno com a visão beatífica da Santíssima Trindade. Eu desejo no final desse acampamento que você coloque a sua vida em Deus. Te foi perguntado, é de livre e espontânea vontade que você está aqui? Sim, que legal. Abraçando o matrimônio. Você promete amor e fidelidade ao outro, e é por toda a vida que prometeis? Você que não é casado, você pensa bem, hein? Você vai casar mesmo, hein? Olha a responsabilidade. É diante de Deus. Não é um ato social. Você está assumindo um compromisso com Deus no sacramento do matrimônio. E você que é casado, assumiu com Deus esse compromisso. Em primeiro lugar. E depois com a sua esposa ou com seu marido. Estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus lhes confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. E por que você está fechado à vida então? Seu mundano, sua mundana. Ah, padre, é muito difícil, é melhor ter cachorro. Não estava escrito lá não, no ritual. Eu olhei o ritual hoje. Não está escrito, você recebe os cachorrinhos que Deus te der? Não tem nada contra cachorro. Amo cachorro, brinco com os cachorros que tem aqui na chácara. Mas Deus perguntou os filhos para educá-los para o céu. Oh, Deus maravilhoso. Imagina, você recebeu uma missão de educar os seus filhos para o céu, de ensiná-los as coisas do alto, de viver uma vida nova. Respira fundo. Ai. Eu quero, Senhor. Eu quero ir para mais perto de Ti. Eu quero levar minha família para o seu coração manso e humilde. Fala para Ele agora. Fala. Reage. Reage. Reage à oração. Na oração agora. Senhor, eu estava sendo muito mundano. Eu estava muito preso às coisas desse mundo. Eu estava sendo uma família mais secular do que espiritual, do que cristã. Mas agora, Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor nesse acampamento falou-me, eu quero ser uma família autenticamente cristã. Eu quero viver um matrimônio autenticamente cristão. Eu quero aprender da Sagrada Família de Nazaré, Maria, José, Jesus. Eu quero trazer até a família de Nazaré, cada família que está agora rezando conosco. Eu quero pedir que na simplicidade de Nazaré, na oficina do carpinteiro José, na casa simples da Virgem Maria, onde o menino foi sendo educado, ensinado, amado, que aqui, neste lugar seguro, a sua família seja educada para ser uma família segundo o coração de Deus. O coração de Jesus é manso e humilde. Que toda soberba, orgulho, vaidade, todo fechamento em si mesmo, nos projetos individuais, o casal precisa ter projeto conjunto, assumindo cada um seu papel, mas vivendo conjuntamente aquilo que é o essencial, a fé, a educação dos filhos, a providência para casa, os frutos do trabalho. Não é para cada um ter uma vidinha, Senhor, independente. A vidinha independente tem destruído muita família, Jesus.
E a família de Nazaré não vivia uma vidinha independente, era uma família profundamente religiosa, que buscava a santidade, que vivia os ofícios próprios, mas que tinha amor em primeiro lugar a Deus, à lei de Deus, ao projeto de Deus, e que isso agora se expanda em cada lar, em cada família, em cada casa. Eu te peço, São José, ensine a cada esposo a ser verdadeiramente um esposo que quer santificar a sua esposa. Ensina a cada marido a ser exatamente isso, o protetor, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que defende, aquele que ama, aquele que dá a vida. Ensina cada pai a ser um pai como o Senhor assumiu Jesus, o Filho do Eterno Pai, como se fosse seu, da saída das suas entranhas. E cuidou dele, o protegeu, e sendo um homem espiritual, recebeu revelação, foi avisado dos perigos. Quantos pais carnais, que os filhos estão em perigo e eles nem estão percebendo porque estão na carne, mas São José ajuda-os a viver a sensibilidade espiritual de proteger a prole, de proteger os filhos, a esposa. Virgem Maria, ajuda as minhas irmãs, as esposas, mães, na delicadeza feminina, no papel próprio da mulher, da mãe, da esposa, elas assumirem aquilo que é próprio delas, que não haja confusão de papéis, mas que venha uma poderosa ação, pela sua intercessão, Santa Mãe de Deus, na vida dessas mães, na vida dessas esposas, para que sim, essas famílias também sejam sagradas, sacralizadas, cristãs, fiéis. Eu peço, Sagrada Família de Nazaré, e o Senhor Jesus sela aquilo que cada uma agora está ofertando, aquilo que cada uma agora está se propondo, esse projeto de céu, de santidade. E eu queria que você ousasse agora diante da família de Nazaré e dissesse para Jesus, Maria e José: a nossa família a vossa é. Mas diga agora para Jesus, Maria e José: eu quero entrar com toda a minha família no céu. Eu não quero ser salvo sozinho. Eu quero entrar com toda a minha família no céu. E a partir de hoje, esse será o meu propósito. Agradeça nesse momento ao Senhor. Bendiga nesse momento ao Senhor por tudo aquilo que Ele te comunicou, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele realizou. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor está dando acabamento nessa hora. Muito obrigado, Senhor. De tantas famílias, de tantos casais. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Faça a sua oração, cante. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Clamamos hoje aqui o nosso Deus para libertar e consagrar o nosso lar, livrar nossa família de todo mal. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Ninguém vai roubar o lugar de Deus. Cante, proclame. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Cante com a sua família. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Clamamos hoje aqui o nosso Deus para libertar e consagrar o nosso lar, livrar nossa família de todo mal. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor. Com seus braços erguidos, cante. Habita, Senhor. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nosso lar. Habita, Senhor, em nossa alma.
Senhor. Habita, Senhor, em nossa casa. Canta. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nosso lar. Habita, Senhor, em nossa alma. Vem habitar aqui, Senhor, nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor. Vem habitar aqui. Vem habitar aqui, Senhor, nosso Canta, Deus. peça isso para Ele, na sua casa, no seu lar, na sua alma. Mais uma vez, vem habitar. Vem habitar aqui, Senhor, nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor, nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor. Cada cômodo da minha casa, Vem habitar no aqui, quarto dos nossos filhos, Senhor, nosso Deus. no nosso quarto, no nosso lugar secreto de intimidade, Senhor, nosso Deus. na sala, em cada lugar. Habita, Senhor. Habita o lar. Faz que ele seja lareira, lugar de aquecimento, lugar aonde o Senhor habita, aonde aquilo que é o amor genuíno proveniente do seu coração acontece, aonde a santidade do Senhor se manifesta. Realiza nessa hora, reacenda no coração de cada lar, de cada família, esse fogo, esse avivamento espiritual, esse desejo de correspondência. Habita, Senhor, em cada lar, habita em cada casa, em cada família, em cada alma, em cada coração. Habita, Senhor, e transforma cada lar com o seu poder, com a sua presença, com a sua força, Deus. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde ao meu coração manso e humilde, e eu vos darei descanso. Vinde, vinde todos, vinde pai, vinde mãe, vinde filhos, vinde famílias, porque quero fazer de vós famílias novas, renovadas, cheias do meu amor, da minha presença, da minha santidade. Vinde, vinde a mim, e eu vos darei descanso, eu vos darei vitória, eu vos estabelecerei como sinal de cura neste tempo, nesta geração, para tantas outras famílias. Vinde a mim e eu vos darei descanso, vos darei do meu amor, vos darei da minha presença e da minha santidade. Vinde a mim constantemente, vinde a mim diariamente, vinde como família, vinde como pai, como mãe, como filhos, e eu vos darei a minha bênção e a minha vitória diante desse mundo. Muito obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor opera em nós nessa hora. Habita nos lares, nas casas, nas famílias, nos matrimônios, no nosso coração e na nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.